eu pensei em traçar uma linha do tempo. Mas também, para não ficar um pouco maçante para ninguém, às vezes eu posso pesar a mão em alguns assuntos que são mais afetos a mim mesma, porque 39 anos e 7 meses de DGC, né, ou, por outra, de Diretoria de Cartografia e Geodésia, passando pela DGC, e tendo trabalhado 30 anos no Departamento de Cartografia, e depois os outros anos, os 9 anos e 7 meses restantes, finais, na coordenação de estruturas territoriais. Que sempre foi, na verdade, dessa minha trajetória toda, sempre foi, na verdade, o meu trabalho preferido, porque eu escolhi trabalhar com as questões, com as ciências que me ligavam à Terra, sem deixar de lado o lado humanizado, que continua sendo, essa deixa de lado, continua sendo uma questão importante na DGC ainda hoje, né? Infelizmente. Então, assim, pontuando melhor a minha fala, queria relembrar com vocês, com alguns de nós, mais do que com outros tão jovens, né, que não eram nem nascidos, até porque eu entrei no IBGE dia 24 de outubro de 1978, vinda de um concurso público no âmbito do projeto de dinamização da cartografia em plena ditadura militar, né? Sou geógrafo pela UERJ, a UERJ naquela época, né, que foi o mesmo ano que eu entrei lá. Eu entrei no IBGE em 78, 2, 3 meses depois eu entrei na UERJ. Então, os ecos, né, a ditadura ainda estava muito viva e fazendo muitos estragos, inclusive restringindo a questão acadêmica às matérias, às disciplinas físicas. Então, a geologia, a geomorfologia, que para eles, no entanto, não eram questões estratégicas, suplantaram a geografia humana, ou a geografia humanística, né? Mas, nessa minha trajetória sinuosa, de vida, acadêmica inclusive, eu fui percorrendo as etapas, e no IBGE não foi diferente. Então, eu digo que, relembrando o tema do Congresso, que se pergunta se a democracia precisa do IBGE, eu relembro o seguinte: a democracia precisa do IBGE, como a ditadura precisou, como a República precisou e como o Império também precisou. Não era IBGE, ele veio se transmutando em outras estruturas, né, juntando alguns órgãos, mudando de nome, mudando de estrutura organizacional, mas, enfim, eu penso que a DGC mesmo, ela teve origem justamente em 1940, que foi com a elaboração de mapas municipais, que começassem a dar uma uniformidade maior no recobrimento de um território com dimensões tão continentais quanto é o Brasil. Então, já para essa época, embora o contexto fosse de controle, né, das ações, os processos sociais que resultaram desse mapeamento foram processos que vieram, então, sendo arrastados por todo o restante da vida do que hoje é o IBGE, né? Os quesitos, as demandas, elas entram e saem nas pesquisas do IBGE ao sabor da política que está instalada, da política de governo que está instalada. Então, eu poderia dizer assim que
já na época de 1950 e 60, o que foi visto é que essas discrepâncias sociais, né, a grande discrepância que havia entre as regiões do Brasil já ficaram estampadas nos seus mapas municipais, né, tendo em vista a qualidade com que esses mapas foram produzidos. Costuma-se dizer aqui que, em 1970, ao auge da ditadura militar, o IBGE teve como presidente um cientista social. Bom, é certo também dizer que foi nessa época em que os escopos das pesquisas do IBGE foram ampliadas, nessa época realmente. Até porque o professor Isaac, ele conseguiu justamente articular os pesquisadores da casa com a academia. Foi ele que trouxe essa articulação que depois nós continuaríamos a utilizar cada vez mais com mais frequência para podermos ter o apoio externo necessário. Então, mais ou menos na metade da década de 80 para 90, que a Diretoria de Cartografia e Geodésia passa digamos assim, começar a construir uma ideia de diretoria de geociências, o IBGE incorpora o projeto Radan, em 1986. E com isso, as questões ambientais e também uma numerosa mão de obra, com uma amplitude maior também de tipologias de pesquisas e de conhecimentos, ela foi agregada ao IBGE, assimilada pelo IBGE. Foi nessa época também em que a DGC, né, como diretoria de cartografia e geodésia, digamos assim, se integrou melhor com a questão das pesquisas, né, com a DPE. Porque o que a gente tem visto nesse tempo todo é que tem sido muito difícil para a DGC se integrar com outras áreas do IBGE, né? Essa aproximação com a DPE, ela vem dessa fase, dessa década entre 80 e 90, em termos da maior operação que nós temos na casa, que é o censo demográfico, né? Assim como outras pesquisas censitárias também, né? Mas principalmente o censo demográfico. Por quê? É uma operação hercúlea, né? É uma operação que movimenta as unidades estaduais, é uma operação que movimenta todas as áreas do IBGE, e isso proporcionou à DGC também mostrar que essa dimensão do território estava inexoravelmente ligada às questões estatísticas, e sem isso não era possível, ficava parecendo que as informações coletadas pelas pesquisas ficavam flutuando fora do território. Então, o contexto territorial, a base territorial, né, antes chamada de base operacional geográfica, foi aquela em que chamou para os seus registros, para os seus cadastros, essas informações, dando assim uma base territorial, passando os dados, a partir daí, serem conhecidos como dados geoespaciais. Tem alguns problemas com esse termo, mas é o que melhor define no caso. Tá? A década de 90, falei que eu não ia fazer a linha do tempo, mas acho que acho melhor fazer, né? Achei melhor fazer aqui, né, no decorrer. A década de 90, ela foi a década considerada a década dos cadastros. Foi quando surgiu o Banco de Estruturas Territoriais, né? Foi quando surgiu o AGM, que era a colocação dos limites municipais interpretados
pela lei sobre um mapeamento de cartas topográficas em escalas muito grandes, em escalas de maiores detalhes. Então, era possível ver uma configuração mais, digamos, precisa desse território municipal, que passou a ser base para toda uma década que viria à frente, totalmente digital. Eram informações que passaram a ser digitalizadas, a gente já começava a inaugurar a questão da informática, da informação informatizada, propiciando uma melhor recuperação dos dados, assim também como a alimentação desses arquivos. Tá? Os indicadores ambientais, eles passaram a fazer parte do escopo do IBGE a partir da inauguração, digamos assim, propriamente dita, da DGC, como Diretoria de Geociências, né? Então, da gestão do Mauro Melo, que muito contribuiu, né, entre a década de 80 e 90, com a evolução da DGC, embora o que a gente sente, eu trabalhei, sempre trabalhei 39 anos e 7 meses em Parada de Lucas, no Complexo Lucas. E eu digo assim que a gente sempre sentiu um certo apartamento, né, uma certa segregação pelo restante das áreas técnicas do IBGE. Né? E mesmo que nós nos desloquemos para cá e para lá, deslocássemos, né, para fazer reuniões, fazer projetos conjuntos, isso era uma dificuldade, essa integração é dificultosa. Mas naquela época de 80 e 90, a DGC, como Diretoria de Cartografia e Geodésia, ou como Diretoria de Geociências, que sempre funcionou no Complexo Lucas, né, nós sentimos esse afastamento. E, só abrindo um parêntese aqui, hoje, eu percebi o seguinte, isso acontece não é só com a área técnica, não. Eu sinto que, num congresso, na associação da ACBGE, num congresso da ACBGE, a fala da executiva e dos outros colegas que fazem parte da plateia sindical, digamos assim, não corresponde à postura daqueles que representam essa mesma associação em Parada de Lucas. Tá? Nós não sentimos nenhum envolvimento, nenhum compromisso sério com a base de trabalhadores que eu, por exemplo, em 1992, que fazia parte da chapa Revirada, reconhecia naquela plateia. Era uma plateia aguerrida, que não arredava a pé e que estava junto aos movimentos, assistindo às assembleias. Hoje eu vi um pouco isso aqui. Nas assembleias de Parada de Lucas, infelizmente, tem mais de 20 anos que eu não vejo isso. Né? Tá? Então, voltando aqui, eu digo que da criação efetiva da diretoria, da DGC como Diretoria de Geociências, da gestão do Mauro Melo para o Sérgio Bruni, essa questão dos indicadores ambientais tomou uma proporção importante. E foi nesse ano também que o famigerado Collor de Mello adiou, por restrições orçamentárias, disse ele, o censo de 1990, tá? E que só iria acontecer em 91. O censo 91, ele só não teve tão drásticas ou piores consequências, porque ele tinha no seu contexto informações muito importantes que nós iríamos pela primeira vez ou nós iríamos reintroduzir no escopo da pesquisa, que foi a dimensão cultural, que mostraria de uma vez por todas a diversidade cultural desse país, que sempre foi jogada a um segundo, a um terceiro, a um quarto plano, ao plano da invisibilidade social. 5 minutos ainda. Então, a pesquisa... 5 minutos para quê?
terminar o tempo. Vai acabar? Então, a questão indígena foi reintroduzida em 91. Tá? E uma outra coisa que o IBGE e a DGC sofreu bastante também foi com o fato da descontinuidade que teve o curso técnico da ENSE, os cursos técnicos da ENSE, da onde eu também sou oriunda. Né? Foi quando eu me dei conta, e no outro dia, quando eu me aposentei, passei uma nota para o pessoal, me despedindo, dizendo o seguinte: estava me dando conta de que estou no IBGE desde 1973, que foi quando eu entrei na ENSE para fazer o curso técnico de estatística, e que no terceiro ano eu tive a possibilidade de optar em fazer parte da primeira turma de geodésia e cartografia, né, do IBGE, que depois incorporaria alguns desses alunos e tal. Isso já fazia parte do projeto de precarização do serviço público em si, e do IBGE em particular, porque o nível técnico é quem carrega, digamos assim, os projetos, os grandes projetos, principalmente os projetos de mapeamento, e aí eu vou falar sobre o que eu sei, né, porque vivi. Os grandes projetos de mapeamento, com tantos vazios e com alguns vazios que existiam, que agora já estão recobertos, eram os técnicos o nível médio do IBGE que levavam à frente, e que são os que levam à frente até hoje, aqueles que resistem, né? Pois é. É isso aí. Então, uma das coisas que é lamentável foi a descontinuidade do curso técnico da ENSE, que o próprio IBGE criou como escola para suprir aos seus quadros, né? E, autofagicamente, termina, sem mais avisos, com aquele segmento, né? Um segmento que não só alimentava os quadros do IBGE, mas também dava ao mercado uma mão de obra qualificada, de excelência e tudo. Bom, eu poderia vir aqui falando mais sobre alguns projetos bastante importantes, como o Censo 2000, que foi o marco dos censos no IBGE. Tá? Poderia falar sobre o REGIC, que é a região de influência das cidades, que eu considero um projeto importantíssimo para o IBGE, como uma demanda da sociedade, uma demanda suprida pela sociedade. Tá? Mas acho muito difícil nós sermos o banco que somos, né? Temos as informações que temos, produzirmos os dados que produzimos e não disponibilizá-los adequadamente para a sociedade. Tá? Porque eu costumo dizer que no IBGE as informações estão todas lá, facilmente encontradas. Nada que 15 cliques não resolva o seu problema. Então, essas informações, esse banco de dados poderoso que a gente tem, que nós somos, que é o IBGE, não dá conta da demanda que a sociedade tem por essas informações. Tem que ser um usuário muito mesmo especializado. Bom, o censo 2010 foi um censo maravilhoso para a questão sociocultural do Brasil, com toda a diversidade que mostrou e que vai mostrar. Os quilombolas continuaram fora no censo 2010, em 2018 continuam fora, mas em 2020, não só os quilombolas, mas as outras tradicionalidades também farão parte desse escopo da pesquisa do censo demográfico, sendo que esta demanda, ela surgiu muito lá atrás, ela surgiu lá em 1980, então a gente não pode, o IBGE não poderia tratar questões como essa e demorar 30 anos, 20 anos, para que aquela questão seja incluída, resolvida e devolvida à sociedade. Tá? Só para ir mais adiante e concluindo já, eu considero que a DGC ela tenha uma especificidade que não ocorre em outras diretorias do IBGE.
Tá? A DGC ela recebe, de fora dos seus quadros, alguns dos seus diretores, de fora dos seus quadros. Eu reconheço, né, e percebi na minha carne, na minha pele, que essas gestões nunca são gestões que são, digamos assim, alinhadas com as ideologias ibegianas. São questões que, de alguma forma, ou pendem para um assunto ou pendem para outro. E a DGC continua pensando em degraus, em caixinhas, né? Como se os seus projetos não conversassem entre si, como se nós não fizéssemos parte de uma mesma diretoria com o mesmo objetivo. Então, eu penso que os desafios futuros, os próximos desafios, vai continuar a ser o desafio da integração, primeiro entre as suas áreas técnicas, né? Isso dito pelo diretor que inaugurou a diretoria como Geociências, que foi o professor Mauro Mello. Ele registrou em um documento que ele ia tentar fazer isso e todos duvidavam que ele conseguisse juntar coisas tão diferentes. Tá? Então, é o desafio da DGC agora ultrapassar esses degraus, essas caixas, derrubar os muros, para poder tentar esse olhar, essa visão sistêmica, essa visão interseccionada, para que os projetos possam conversar entre si e para que nós possamos nos sentir integrados às outras áreas do IBGE. Tá? E desejar ao IBGE que continue, né, inabalável no seu objetivo, né, para se manter nesses trilhos que foram construídos há muito tempo lá atrás, e tentar aí, destruir essa pequeneza dessa mentalidade mentalidade política que está instalada no país. É isso aí.